Vamos sentar aqui. Todo mundo? Parceiro. Aqui. Amém. Vai todo mundo. Vamos iniciar, né? Prefeito, olha aí. Senhor Deus eterno, Pai amado, Pai querido, Pai de nosso Deus, Senhor Cristo, agradecemos estarmos aqui, Senhor, reunidos na tua casa, onde iremos aprender a tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor possa trabalhar os nossos corações. Em nome de Jesus, tira tudo aquilo que não provém de ti. Em nome de Jesus, nada venha nos atrapalhar, Senhor, a estarmos aprendendo mais e mais de ti, Senhor. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Amado, hoje o estudo é sobre evangelismo. Nós vamos falar um pouco sobre evangelismo, da importância, da necessidade e do chamado que cada crente ele tem para evangelizar. Amém? O estudo por Deus. Tudo certo, pegou um errado aí. Invertido. Amém? A gente vai falar sobre evangelismo e a gente tem tentado, a gente vai conseguir em nome de Jesus, levantar um grupo de evangelismo e preparar todos nós para a gente estar evangelizando. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Desmancharam? Vamos ler? Diz o quê? Disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Amém. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a minha proposta, o meu intuito é nós prepararmos a igreja para estar evangelizando. Não simplesmente nós marcarmos um dia aqui na igreja, reunimos todos os irmãos e sair evangelizando. Mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, lá na empresa que trabalha, no colégio, que estuda aí, não sei se ele estuda, mas tem um trabalho que trabalha. Então, no nosso dia a dia, no meio dos nossos familiares, né, vai surgir muitas coisas, muitas oportunidades para nós estar falando de Jesus e às vezes estar explicando a respeito de algumas coisas. E assim, e o que eu vejo na igreja é que nós cremos em Jesus, mas muitas vezes estamos o quê? Despreparados para falar de Jesus. Amém? Às vezes você chama como evangelizar, às vezes não sei, mas não podemos aprender. Eu lembro de vocês todos estavam na escola dominical, quando eu tive a oportunidade para falar sobre esse levantar, né, do evangelismo da igreja. Se não estava, eu repetir, na minha empresa que eu trabalho no Espírito Santo, tinha um culto lá, que eram mais ou menos de 12 a 15 pessoas participavam do culto, e nesse culto só tinha 4 evangélicos. E desses 4, né, eu era um, e o único que pregava e levava a palavra era eu. Mas todo dia eu queria incentivar eles, leva a palavra hoje. Aí eles falaram, não, eu não vou dar esse dom para você. Mas eu observei que o irmão, ele tinha uma facilidade, nada contra, eu gosto também. Mas ele tinha uma facilidade muito grande
para falar sobre futebol. Ele era vascaíno e falava de Vasco, novo jogador, Vasco campeão, ano tal, isso e aquilo. Aí eu parei e pensei, será que existe um dom futebolístico para se entender sobre futebol? Ou existe o interesse para se por tal coisa? E aí? Existe o interesse. Então, eu creio que existe o dom da sabedoria daquelas pessoas que são eloquentes para falar, conhece Gênesis, Apocalipse, sabe falar de vários assuntos, tem facilidade para falar, para convencer, para persuadir uma pessoa. Eu creio nesse dom. Amém? Mas eu creio também que necessita, vai mais também para você saber falar, expressar o amor de Deus, vai mais também de interesse. Amém? Então assim, analise os testemunhos de Jeová. Eu fiquei analisando, lá tem jovem, que sai para a rua evangelizando, pregando a fé deles. Lá tem criança, tem jovem. Jovem eu falo de 13 a 20, sei lá, até 30 anos. Lá tem pessoa na armadura, de 30 para cima. E lá tem ancião. Entendeu? Olha só, e eles sabem expressar, eles sabem explanar, divulgar a fé deles que eles crêem, como eles também sabem o que? A defender. Então meu intuito é nós sabermos o que? Divulgar a nossa fé, e meu intuito é saber também nós defendermos a nossa fé. Então a primeira coisa que nós devemos estar conscientes é que a evangelização, o ir de pregar o evangelho, é uma ordem de Jesus. Nós vemos aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus, ele nos mandando o quê? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Será que ir por todo mundo, será que significa que todos nós temos que ter a África, o Japão, e por aí não? O seu mundo é as pessoas ao seu redor. O seu mundo é onde você convive, onde você vive, se é no emprego, na escola, no bairro aqui. É claro que existe um órgão específico, um chamado específico, às vezes, de algumas pessoas, para ela ir para outro país, outra cidade, sair de sua parentela, entendeu? Se deslocar da sua cidade natal, da sua localidade, deixar emprego, de coisa. Eu creio que existe esse chamado específico. Deus quando chama, como fez o apóstolo Paulo, Ananias e os outros. Amém? Mas às vezes o nosso mundo vai ser lá dentro do nosso emprego. O nosso emprego, a escola, lá vai ser o nosso campo, o quê? O nosso campo missionário. Amém? Às vezes não é necessário nós largarmos tudo e pegar o evangelho na África. Aqui precisa de nós também. A não ser que especificamente o Senhor Jesus ele nos chamar. Então devemos entender que o ID é para todo mundo. Jesus não falou, aqueles mais sábios, eles vão ter que ir. Não. Ele falou para todos os seus discípulos, eles irem e pregar o Evangelho. Agora vamos abrir 1 Coríntios, o capítulo 9, versículo 16. Está desenvolvendo? Tem uma coisa agora. Não achou? Quem achou pode ler. Se anuncia o evangelho, não tem que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Cuidai de mim se não pregar o evangelho. Lê de novo, por favor. Se anuncia o evangelho, não tem que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Cuidai de mim se não pregar o evangelho. Amém? Apóstolo Paulo ele sentia na obrigação de anunciar o Evangelho. E ele falou, ai dele, se ele não anunciasse. Ou seja, ele sentia que se ele não anunciasse o Evangelho, ele estava em quê? Em desobediência. Porque ele estava deixando de amar. Então nós anunciar o Evangelho é nós amarmos o nosso próximo. Amém? Então, Romanos, agora abre Romanos, capítulo 10, o versículo 13, o 15 e o 17. E eu vou abrir 1 Pedro 3, 15. Romanos capítulo 10, versículo 13, o 15 e o 17.
Amém? Fica com ele aberto aí, vamos ler agora não. Eu vou ler primeiro aqui Pedro 3, o versículo 15. Então, foi falado que nos é dado a ordem de todos nós que aceitamos Jesus, a nós ide, né, ir e pregar o Evangelho. Amém? É uma ordem a todos nós. E se nós não pregamos, se nós não evangelizamos, nós estamos em plena desobediência. Amém? Porque estamos deixando de divulgar o glorioso Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas, a manifestação da graça, a manifestação do amor de Deus para com a humanidade. Então, para anunciar, necessário é o quê? Nós nos prepararmos. E aqui eu gosto muito desse versículo de 1 Pedro 3,15. Eu vou ler, vocês fiquem romando, por favor. 1 Pedro 3,15 diz o seguinte, ó. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Diz o seguinte aqui, estejais sempre preparado para responder com mansidão e temor todo aquele que vos perguntar a razão de vossa fé. Agora, todos nós, será que todos nós, não é para nós se vergonhar isso aqui para aprender, né? Estamos aqui para aprender juntos. Será que todos nós aqui estamos preparados para que se chegasse um leigo diante de nós, pessoa que não tem conhecimento bíblico nenhum, conhecimento nenhum bíblico a respeito de Cristo, a respeito da salvação e a respeito da vida a qual nós vivemos. E ela perguntasse para nós, por que Jesus ele morreu? Será que todos nós aqui estamos preparados para responder biblicamente o porquê de Jesus morreu? Será que todos nós estamos preparados para responder se o leigo chegar diante de nós e perguntar, olha só, Isabela, o que é o pecado? Mariana, o que é o pecado? Elisa, Daniele, presbítero, Andréia, o que é o pecado? Será que nós teremos uma resposta bíblica? Estamos preparados para responder biblicamente o que é o pecado? Será que se um leigo, uma pessoa que tem analisado a vida, um leigo que analisa a vida e não consegue achar uma resposta, amém, para algumas coisas da vida, ele perguntar para nós, ele olha para o mundo sofrendo, ele escutou que Deus existe. Agora ele vê o mundo sofrendo, fome, miséria, doença, catástrofe, e agora ele chega diante da igreja, diante de um cristão, e ele pergunta, ele ouve você dizer que Deus, ele é amor. Ele ouve você dizer que Deus, ele é bondade. Um dos atributos de Deus é amor e a bondade. E ele olha para o mundo ao seu redor e não tem nada, e ele vê miséria, fome, ele vê catástrofe, ele vê violência, ele vê maldade, ele vê tudo. E ele pergunta para nós, olha só, se Deus é bom, ele existe, por que tudo isso acontece ao nosso redor? Então, é nesse ponto que eu quero preparar a gente, nos preparar a igreja, para a gente estar evangelizando. Porque essas perguntas a respeito desses temas, no nosso dia a dia, as pessoas vão nos perguntar. Se não perguntar, nós vamos estar diante de duas pessoas conversando, e nós vamos ver as pessoas falar sobre isso, querendo uma resposta. E você que é um cristão e tem uma resposta bíblica para isso, você vai pedir licença, com licença. Eu posso falar um pouquinho desse assunto com vocês? E você vai entrar com a Bíblia. E você vai entrar com uma resposta bíblica para ela, uma resposta esclarecedora, e aquela pessoa agora não é mais uma leiga. Ela já não está somente, já não está mais cheia de dúvidas, já não está mais em trevas. Agora você implantou a luz na mente dela. E a sua luz agora está o quê? Iluminada, perdão. E agora ela tem o conhecimento, ela tem uma resposta bíblica bem clara e satisfatória para ela. Amém? Então o nosso intuito é nós prepararmos para nós respondermos com mansidão e temor a qualquer que perguntar a razão, o motivo, o porquê da nossa fé. Por que você tem Cristo? Por que você é cristão?
Por que você faz isso? Por que cristão não faz isso? Por que cristão não bebe? Por que cristão não anda sem camisa? Por que por aí vai? Entendeu? Várias perguntas vão surgir. E nosso intuito tem que ser responder. Amém? Então, vamos ler Romanos 10, 17. 10, o 13, o versículo 15, ao 15 e depois o versículo 17. Romanos capítulo 10, vamos ler o versículo 13 ao 15 e depois vamos ler o 17. Vamos lá? Alguém pode ler? Eu creio, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como verão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos velhos que anunciam coisas novas. Só o 15. E agora você leu o 15, agora você vai lá e vai ler o 17. 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. O versículo 13, Paulo, ele cita, né, aquilo que Joel, inspirado por Deus, né, já tinha declarado lá em Joel 2,32. E há de ser de todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele está citando Joel 2,32. E há de ser de todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Joel fez essa declaração e o apóstolo Paulo, ele repetiu essa declaração do Antigo Testamento. Olha só a declaração. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Versículo 12. Perdão, 12 não, versículo 14. Agora Paulo ele faz uma pergunta. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então primeiro ele faz a declaração. Quem vai ser salvo? Versículo 13. Todo que invocar o nome do Senhor. Agora o versículo 14, olha a pergunta dele. Do versículo 14, ele faz uma pergunta, ele começa com perguntas. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como invocar aqueles a quem eles não creram? Agora ele faz outra pergunta. E como crerão naquele de quem não ouviram? Outra pergunta. Como eu vou crer naquele que eu nunca ouvi? Outra pergunta agora, no mesmo versículo 14. E como ouvirão se não há quem pregue? Olha só, como eu vou ouvir se ninguém trazer para mim as boas novas? Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como pregar se ninguém me enviou? E nós não somos chamados pelo pastor, pelo presbítero ou por algum líder da igreja. É Deus que nos envia. Amém? Nós somos enviados por Deus. É claro que a igreja reconhece e te envia, mas primeiramente nós somos enviados, levantados e enviados por Deus. Olha só então Paulo, sobre essa declaração de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Paulo ele faz a pergunta, olha só, como invocarão? Então, perdão, para mim invocar, eu tenho o quê? A resposta daqui. Para me invocar, eu tenho que crer. Para me crer, eu tenho que ouvir. E para me ouvir, alguém tem que pregar. E para me pregar, eu tenho que me preparar. Amém? Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, pare e pense. Para que o Evangelho chegasse até nós, para que chegasse até a mim, né? Alguém, para que eu pudesse vir crer, alguém teve que se preparar para pregar para mim. É certo que nós começamos, nós vemos a igreja um domingo, depois vemos na quarta, e aprendemos um pouquinho no domingo, aprendemos um pouquinho na quarta, entendeu? Um dia eu sou como pastor no domingo, eu sou o presbítero na quarta, e na sexta eu sou o outro, e assim devagarzinho vai se completando, e nós vamos ter um conhecimento até que gera, e o versículo 17 fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus. Então a fé é gerada em nosso coração através da pregação do Evangelho. Então eu só vou crer se eu ouvir. Eu só vou ouvir se alguém pregar. E eu só vou pregar se
E só alguém só vai pregar para mim se esse alguém for enviado por Deus. Então, baseado nisso, nós também vamos ter essa bondade. Nós vamos nos preparar para poder pregar. Se nós temos a consciência que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós vamos ser aquele que vamos levar o quê? Vamos levar a semente. Amém? Então é baseado nisso que eu quero preparar a igreja para nós estarmos pregando. Nós vamos entrar nessa folhinha e eu quero trabalhar com os irmãos ao decorrer, né, dos estudos sobre evangelismo. Nós vamos usar isso no nosso dia a dia. Nós vamos usar quatro coisas que eu anotei aqui. Não sei, não meio pequeno aqui, mas tá bom. 4 coisas que nós temos que aprender. Primeiro, a pregação, ela emana de um texto. Então a primeira coisa que nós temos que ter a pregar é a leitura. Nós temos que fazer o quê? A leitura bíblica. Amém? Então nós pregamos sobre um texto bíblico. Não tem como você pregar sem ser, né, a mensagem. Não tem como nós pregarmos se não formos pela Bíblia. Você pode pregar a sua ideia, a ideia de um filósofo, a ideia do estudioso. Você pode pregar, mas não vai ser a pregação do Evangelho. Amém? Então nós vamos, primeira coisa que vamos ter que ter é um texto. Por quê? Porque a mensagem de Deus, ela emana do texto. Não tem como eu pegar as minhas ideias e encaixar texto. A mensagem ela vai fluir do texto. Então muitas vezes o pregador está começando, eu vou pregar hoje não sei o que eu faço? Lê a Bíblia. E a mensagem ela vai emanar do texto, ela emana do texto. Ela flui do texto. Amém? Segunda coisa, nós vamos aprender. Nós temos que aprender a leitura. A segunda coisa, nós vamos aprender o quê? A interpretação bíblica. Nós vamos aprender o quê? A interpretar a Bíblia. Nós temos um texto, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos diante de um texto e esse texto precisa o quê? Ser interpretado por alguém. E quem nos ajuda a interpretar ele é o autor da palavra de Deus. A Bíblia existe 2 autores, o humano e o divino. Amém? Então o divino, o autor que é Deus, ele vai nos ajudar a nós interpretarmos a Bíblia. Então tem que ter um texto, né? Tem que se fazer a leitura da Bíblia, tem que ter a interpretação do texto. Outra coisa muito importante agora, depois de nós termos o texto, lermos o texto, e nós interpretarmos o texto, João 3,16, por exemplo, nós vamos ter que fazer o quê? A aplicação do texto. E é isso que nós vamos aprender também ao decorrer dos estudos. Aplicar o texto no dia a dia. E a quarta coisa que eu acho muito importante é a memorização do texto. É muito importante nós memorizarmos textos bíblicos. É muito importante você memorizar, não apenas. Se você memorizar apenas o endereço, glória a Deus, muito bom. Às vezes você tem dificuldade para memorizar até mesmo o endereço. O endereço é o livro, o capítulo e o versículo. Mas se nós conseguirmos memorizar os textos, vai ser muito importante para nós. Porque, eu repito, a pregação ela tem que ter um texto bíblico, ela tem que ter uma base bíblica. E é muito bom quando você fala algo e você cita a Bíblia. O mesmo endereço está lá assim, assado. Você passa, quando você cita aquele endereço pregando, você passa uma confiança para a pessoa de que você tem conhecimento, de que você tem conhecimento daquilo que você está falando. Então você vai pregar, é bom você ter o texto, memorizar, está lá, está assim, assado. Amém? João 3,16. Agora uma coisa mais difícil ainda é você gravar o versículo. Difícil é gravar o endereço e mais difícil ainda é gravar o versículo. Olha só o versículo grande. Deus amou o mundo, João 3,16 é endereço. Agora olha a grandeza dele. É fácil memorizar isso porque ele é citado em todas as igrejas. Ele é o texto central da Bíblia, esse João 3,16. Olha só como ele é grande. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se nós gravarmos, vai ser muito importante, porque nós vamos falar com mais facilidade a respeito do Evangelho. Então, concluindo para a gente entrar na folha, nós devemos estar preparados, firmemente, fortemente preparados, falar com convicção, falar com confiança, porque o pregador, aquele que proclama o Evangelho, você que vai evangelizar, você que já evangeliza, já fala do amor de Deus,
as pessoas têm que ter, você tem que passar confiança para as pessoas que estão te ouvindo. Eu vou dar exemplo. Isso me veio na cabeça, eu notei no serviço, sobre isso, me veio um exemplo que se encaixa certinho. Suponhamos que nas Casas Bahias chegou um celular top de linha, cheio das funções, cheio das ferramentas para nós usarmos. Vou dar exemplo uma marca, a LG. Chegou um celular top de linha da LG e vai ser necessário que a LG ela manda um representante dela até a loja para que ele possa vir dar uma palestra, ou então falar um pouco a respeito desse novo celular top de linha, né? Desse novo celular. E esse cara, esse representante da LG, ele vai lá e todos os vendedores se reúnem para ele dar a palestra, para ele passar a instrução, para ele falar um pouco a respeito desse celular, ensinar eles, né, as ferramentas que ele tem. E esse cara, o representante da LG, ele é muito bom no falar. Ele conhece tudo sobre esse celular, porque ele é o representante da LG, ele tem que conhecer. Ele é o representante, ele é contratado para isso, ele é pago para isso, ele é chamado para isso. Então ele vai na loja lá e ele fala tão bem daquele celular, que ele convence a todos, até mesmo os vendedores, que aquele celular ele é muito bom, ele de verdade, ele é top de linha, ele é um dos melhores do mercado. Ele convenceu todos os vendedores disso, ele conseguiu convencer todos. E agora os vendedores vão ter que sair, cada um para o seu posto nas lojas, e agora eles vão ter o quê? Eles vão receber os clientes. E agora vai chegar um cliente lá na loja lá, e vai olhar aquele celular bonito, grande, e vai perguntar, ele vai ver escrito lá, ó, Android 4.4, né, dual core, memória de 8.0, 8 megapixels, perdão, é isso mesmo? Memória? 8 GB, né? 8 GB, e mais o que? Câmera 8.0 megapixels, né? E beleza, o cara vai ver tudo escrito assim, a descrição do celular, é muito bonito, beleza? Aí, olha só, o vendedor ele foi convencido pelo representante da LG que aquele celular está muito bom. Agora aquele vendedor está diante do quê? Do cliente. O cliente viu que dava toda a instrução, só que o cliente não entende nada. Quem que antigamente sabia que era Android? Quem antigamente sabia que era megapixel? Tela 5 polegadas. Muitas pessoas não sabem, hoje nós sabemos, mas muitas pessoas não sabem. Então o cliente leigo vai chegar lá e vai perguntar: ô meu amigo, eu sei esse celular aqui, mas o que é Android? Aí para e pensa: Android, Android é um negócio aí top de linha, muito bom. Android, ó, é um negócio robozinho, bonitinho, muito bom. Beleza. E o que é 5 polegadas? O que significa? O que é isso, 5 polegadas? Ah, eu acho que é o tamanho do celular, eu acho, olha só. E o que é 8 megapixels? O que significa? É referente em relação ao quê? Ah, eu acho que é a velocidade do celular, não sei o que, eu acho que é isso. O cara, ele foi convencido pelo representante da LG que o celular é top de linha, porém ele não foi preparado a falar daquele celular ainda. Talvez a palestra foi curta, talvez ele não teve tanto interesse, ele não fez as anotações o suficiente, entendeu? Para que ele pudesse vir, ele sabe que é bom. Ele sabe, ele foi convencido que aquele celular é top de linha, mas ele não sabe falar a respeito daquele celular. Ele passou a confiança do cliente. Se você chegar na loja e perguntar isso pro celular, o vendedor, você vai confiar nele? Te passou confiança? Então não tem credibilidade. Amém? Então eu vejo um grande problema. Eu vejo que nós cremos em Jesus, a maioria, acho que veio em todas as igrejas. Nós cremos em Jesus, mas às vezes não estamos capacitados para falar de Jesus. Amém? Então o nosso intuito é esse. Então vamos pegar a folhinha aí. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo? Está difícil, não? Está dando para entrar na mente? Hã? Não entendi. Pô, você pensa,
Então nós vamos trabalhar. Eu elaborei uma mensagem, pequena mensagem, e nós vamos trabalhar com ela. Eu vou ensinar o jeito, o método de nós evangelizarmos através dessa folha. Amém? Então a folha é o seguinte. Como me veio essa ideia? Eu estava no serviço, eu trabalho com um rapaz na coleta. Quando eu faço coleta com o rapaz que faz a coleta, ele senta comigo lá, ele faz a coleta toda noite. E esse dia o Senhor tocou no coração, pregue para ele. Eu falei, Senhor, eu vou pregar o quê? Não falei nada, falar para ele assim, do nada assim. Aí me veio em mente, fala para ele de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Me veio esse versículo em mente. Eu vou falar o que vou tirar daqui e tal. Aí me veio em mente tirar alguma coisa. Faz uma pergunta para ele. O que é necessário? Começa assim com ele. O que é necessário para você obter a salvação? E o que é necessário para você obter a perdição e o desprezo eterno? Amém? Vamos lá. E fui pregando para ele. E eu comecei pregando com ele dessa forma. Presta atenção. Eu li o versículo. Vamos ler o versículo? O versículo diz o seguinte. Alguém pode ler? Amém. Vamos lá. Multidões que dormem para a terra, acordaram, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então eu li esse texto para ele e fiz assim, falei para ele, olha, falei o seguinte escrito, vamos lá, mais ou menos o que eu falei com ele. Visto que a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala que todos nós morreremos e depois acordaremos, que significa ressuscitaremos, que nós vamos ressuscitar, e uns irão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, responda. Então eu falei, olha só, irmão, visto a Bíblia, está nos falando que uns vão para a vida eterna e outros vão para o desprezo e vergonha eterna, sofrimento eterno. Aí eu perguntei para ele, ô irmão, o que é necessário para nós obtermos a vida eterna? Minha esposa pergunta, e o que é necessário para nós recebermos o castigo e desprezo eterno? Aí ele falou para mim o seguinte, olha só, pensou bem, ele falou, eu só vou saber responder primeiro. Para você receber a vida eterna, eu acho que tem que ser uma pessoa boa, não roubar, não matar. Aí eu parei, parabéns, é isso mesmo. Mas não é só isso, isso faz parte. Aí que eu entrei com ele. Aí eu falei, você sabia que existem muitas coisas na nossa vida que parecem ser inofensivas, é muito simples às vezes, parece ser algo muito inofensivo a Deus, que não machuca, não ofende a Deus, mas que muitas vezes, essa coisa machuca o coração de Deus. Eu falei exemplo para ele, tudo que você falou é importante para a salvação, mas porém a Bíblia, existem algumas coisas na Bíblia que parecem inofensivas, mas que ofendem a Deus. Aí eu falei exemplo, mentira. Eu falei exemplo, falar palavrão. Olha só, muitas pessoas, elas creem que o Senhor, elas ignoram algumas partes da Bíblia, elas creem que o Senhor é o pastor não importará. Muitas pessoas creem no Salmos 91, quando diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra de cordeiro descansará, à direita do Senhor e por aí vai, 1000 cairão ao meu lado, 1000 direitos defendidos. Muitos creem em Filipenses 3, 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Muitos creem em Salmo 121, eleva meus olhos para o longe, eu virei socorro, socorro o Senhor que fez o céu da terra. Mas eles ignoram a parte doutrinária da Bíblia. Passa, às vezes, por desapercebido, às vezes, ou eles ignoram, ou às vezes não é pregado para eles dessa forma. Às vezes eles só ouvem isso, só conhecem essa parte que mostra que o Senhor é o pastor, e nada me faltará, eu tudo posso ali me fortalece. Mas e os detalhes doutrinários? Aí eu falei, palavrão, parece algo inofensivo, mas eu sabia que a Bíblia fala que isso é um pecado e que isso ofende a Deus. Aí eu falei para ele, Colossenses 3:8, olha só, não saiais palavras da vossa boca tortas. O que é palavras tortas? É palavras do quê? Vergonhosas. Colossenses 3:8.
não sairão essas palavras tortas. Aí eu falei isso para ele. Agora passei a parte do sofrimento eterno, do desprezo eterno. E eu falei para ele o seguinte: o que é necessário, vamos responder para você biblicamente, para nós recebermos o sofrimento, de ter sofrimento, desprezo e castigo eterno. Basta apenas você ignorar a Bíblia e viver conforme o teu coração mandar. Basta isso. Basta você ignorar tudo isso que está escrito. Basta você não ler ela, desprezar ela, né? E viver a tua própria vida. Essa foi a minha resposta para ele. Então daquilo ali eu vi que com 5 minutos de conversa, eu pude apresentar o Evangelho para ele, rapidamente, de uma forma simples e bem clara que ele pôde entender. Amém? Aí que me veio a ideia de eu passar essa pequena mensagem para um papel. E aqui está essa mensagem. E é isso que eu queria trabalhar com os irmãos. E eu não quero ficar só nessa mensagem. Essa é a primeira mensagem. Nós vamos passar para outras mensagens. Mas eu quero que os irmãos decorem esse versículo. Amém? E eu quero que os irmãos decorem, anote, decorem na mente. Porque é muito importante nós memorizarmos. Nós temos que nos esforçar para memorizar. Amém? Para que nós possamos evangelizar as pessoas no nosso familiar. Então eu fiz esse papel. A ideia é o seguinte: cada um de vocês não tem esse papel, nós podemos tirar mais xerox e distribuir. Nós vamos chegar para uma pessoa da nossa família, amigo próximo, vizinho, serviço, escola, e vamos fazer igual eu fiz hoje para mim no RH. Eu falei: ô abençoado, Pai do Senhor, tudo bom? Eu igreja, irmão, vai ser grave. Eu falei: posso deixar para você uma mensagem de esperança bíblica? Ela pode. Quero deixar esse boletim com você, assim que eu botei ela. Quero deixar essa folha com você. É uma mensagem bíblica de esperança. Eu gostaria que você respondesse ela, lesse o versículo. Eu falei: você vai ler esse versículo e você vai responder essas duas perguntas. Que está aqui: é necessário para a vida eterna e é necessário para o sofrimento eterno. Você vai me responder essa segunda pergunta conforme a tua fé ou conforme o teu entendimento, aquilo que você entende. Se você não souber, não coloca nada. Amém? Depois você só me entrega ela. E depois você vai me entregar ela com sua resposta, conforme a sua fé, conforme você entende. Você vai me entregar ela. E depois eu vou te entregar ela, vou te devolver ela. Amém? Com a resposta bíblica. E pode ser que a tua resposta bata com a Bíblia. E pode ser que a tua resposta não bata com a Bíblia. E aqui embaixo eu deixei bem aqui, ó. Gostaria de fazer uma pergunta? Tem alguma dúvida? Eu coloquei isso aqui. Eu falei para ela: aqui embaixo tem essa pergunta. Você tem alguma dúvida a respeito do versículo, a respeito do assunto, ou a respeito de qualquer outro assunto a respeito da vida? Você coloca aqui e depois, à luz da Bíblia, nós vamos estar conversando. Ela pode deixar. Se não tem que responder agora, eu estou do outro lado. Não, fique com você, entrega amanhã, entrega segunda-feira, terça. Fica com calma, leva para casa, pensa, pesquisa, não sei, ora. E pode responder com muita calma, depois você me entrega. Amém? Então vamos lá. Vocês estão com o versículo. Eu quero testar vocês agora. Eu vou perguntar um por um e nós vamos aprender junto também. Não precisa ter vergonha. Se não souber o versículo de mente, vai tiver a resposta, pode falar e vamos aprender. Mas lembrando que nós vamos começar a tentar memorizar os versículos, é importante. Ou eu vou começar de trás para frente. Diaconisa Eliane. Vamos lá. Vamos fazer de conta que eu sou um leigo. Amém? E você vai me evangelizar. E eu te faço essa pergunta. Vamos lá. Irmã Eliane, eu gostaria de saber o que é necessário para nós herdarmos a vida eterna. Vocês pregam sobre salvação. Eu gostaria de saber o que é necessário para nós herdarmos a vida eterna. Você vai dar a sua resposta. Se tiver um versículo bíblico para fortalecer e dar credibilidade à tua resposta, pode falar. Se não tiver, responda, né, conforme o teu coração, e eu estou aqui a aprender.